Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas revisões, como a pensão por morte que foi concedida após a reforma da Previdência. Precisamente a partir de 14 de novembro de 2019, que podem ter sido prejudicadas por uma regra do INSS que impede o descarte de contribuições feitas sobre valores baixos. Então, a norma presente no artigo 37 da Portaria 450 de 3 de abril de 2020 limitou a possibilidade de descarte das contribuições às aposentadorias programáveis, o que automaticamente excluiu as pensões por morte e também as aposentadorias por invalidez. O INSS ele não poderia ter modificado em desfavor dos segurados o cálculo proposto pela emenda constitucional que reformou a Previdência e, por isso, estão propondo revisões judiciais dos benefícios atingidos. Então, o INSS ele deveria fazer o cálculo da média salarial considerando o descarte dos recolhimentos mais baixos para, dessa forma, elevar o valor do benefício. Então, a possibilidade de revisão das pensões prejudicadas é uma revisão muito boa, porque o INSS ele alterou o cálculo previsto na Constituição. Então, o principal ponto é que a morte tenha ocorrido após a reforma da Previdência e que o segurado ainda não estivesse aposentado. Então, nos casos em que a pensão ela é gerada pela morte, então, de um aposentado, o valor da pensão é o da própria aposentadoria e, nesse caso, não caberia revisão. Reclamações sobre o cálculo de pensões, eles têm ficado mais frequentes com o passar dos meses, desde o final de 2019, o que deverá dar um volume aos pedidos desse tipo de revisão. Então, as pessoas que ficaram viúvas após a reforma da Previdência, elas estão começando a aparecer agora e justamente para questionar o cálculo das pensões. Então, o valor inicial da pensão por morte, ele é calculado da mesma forma que a aposentadoria por invalidez, que não resulte de acidente de trabalho. Então, o benefício corresponde a 60% da média dos recolhimentos previdenciários realizados a partir de julho de 94 por mulheres que até a data da morte tinham até 15 anos de contribuição e por homens com até 20 anos de recolhimentos na data do óbito. A renda ela é acrescida de 2% da média salarial para cada ano a partir do 16º ano contribuído para mulheres e do 21º ano contribuído para os homens. Então, a revisão, ela pede o descarte de contribuições feitas sobre valores baixos de trabalhadores que tenham acumulado recolhimentos além do tempo mínimo necessário para receber 60% da média salarial. Então, o recálculo da renda, portanto, só é possível para pensões geradas de mortes de trabalhadores não aposentados,
ocorridas a partir de 14 de novembro de 2019 e que tenham contribuído por 16 anos ou mais se mulheres ou 21 anos ou mais se homens. Ao regulamentar as regras da reforma da Previdência, o INSS ele modificou um ponto do cálculo das pensões por morte e aposentadorias por invalidez. A alteração tirou a possibilidade de descarte de contribuições baixas, impedindo que esse mecanismo aumentasse o valor inicial desses benefícios. A reforma da Previdência, ela estabeleceu uma regra geral para calcular o valor das aposentadorias. A regra diz que o trabalhador que cumprir a carência de 15 anos de contribuição terá direito a uma aposentadoria de 60% da sua média salarial. O valor tem acréscimo de 2% da média salarial para cada ano de contribuição a partir do 16º ano contribuído para a mulher e do 21º para o homem. O sistema, ele permite também descartar contribuições com valores baixos para aumentar a média salarial e, consequentemente, o benefício. Então, um exemplo. Entre 95 e 2020, o valor médio das contribuições de um trabalhador de 65 anos é de 2.000. Os 25 anos de contribuição garantem a ele o direito de receber 70% da média salarial, ou seja, R$ 1.400. Mas as maiores contribuições deste segurado ocorreram entre 2015 e 2020, sendo a média do período R$ 3.000. Então, os 15 anos contribuídos entre 2005 e 2020 permitem que o valor inicial do benefício, com apenas 60% da média salarial, seja de R$ 1.800. Então, para o trabalhador, neste caso, é mais vantajoso abrir mão dos 10 anos de contribuição para aumentar o valor inicial do benefício. E o INSS não aplica descarte a pensões. Então, em abril de 2020, o INSS oficializou a adaptação de várias regras da reforma a seu conjunto de normas internas. Uma dessas normas internas determinou que o descarte de contribuições valeria só para aposentadorias programáveis. Pensões por morte e aposentadorias por invalidez não são programadas e, portanto, foram excluídas da possibilidade de descarte. Então, dessa forma, a possibilidade de descarte de contribuições passou a ser aplicada às aposentadorias com idade mínima ou às aposentadorias das regras de transição. Bom, pode ter sido prejudicado, pensionistas, podem ter sido prejudicados, cujo benefício foi gerado pela morte de um segurado que não era aposentado e que tenha ocorrido a partir de 13 de novembro de 2019. Aposentados por invalidez cujo fator gerador do benefício, incapacidade, ocorreu depois da reforma da Previdência, de novembro de 2019 também. Bom, a pensão gerada por uma aposentadoria já concedida ou cuja morte ocorreu antes da reforma não tem risco de ter sido prejudicada por essa regra, tá? Então, nas circunstâncias em que o benefício já era aposentado, que o beneficiário ele já era aposentado na data do óbito, a base para o cálculo da pensão por morte é a aposentadoria que o segurado recebia. Bom, a recomendação para o beneficiário interessado na revisão é a consulte um advogado especializado em previdência, porque o cálculo para você apurar se houve erro, ele é muito complexo. E é mais seguro você realizar a simulação com um profissional especializado.
Então, essa revisão, ela somente poderá ser obtida na justiça, porque o INSS, ele segue o seu regramento interno, né, e julga que o cálculo que ele fez está correto. Então, essa revisão ela é muito segura, porque ela está baseada em uma regra que está na Constituição, mas ainda não há decisões importantes, né, de tribunais que tenham garantido vitória aos segurados. Por quê? Porque se trata de uma revisão bem recente. Bom, então antes de pensar em uma revisão, o pensionista também deve considerar outros fatores que afetam o valor do benefício. Por quê? Porque após a reforma da Previdência, a pensão por morte, ela passou a ser dividida entre os dependentes. Então, o cônjuge ou o principal dependente recebe 60% da pensão e os demais dependentes, como filhos menores de 21 anos, recebem 10% cada até o limite de 100% no total. Então, o valor da pensão, ele também pode ser reduzido se o beneficiário é aposentado, a depender dos valores da pensão e da aposentadoria. Então, agora, eu vou dar umas dicas bem valiosas para quem quer revisar a sua aposentadoria. Porque o prazo para você fazer um pedido de revisão ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, começa a contar um mês depois do pagamento do primeiro benefício e acaba 10 anos após a concessão. Então, pedir a correção da renda o quanto antes é melhor, porque o segurado ele passará menos tempo recebendo um benefício com erro. Ainda espera pela análise do pedido, que ela pode levar meses ou anos. Então, quem pede a revisão e prova o erro tem direito de receber as diferenças retroativas de até 5 anos antes do pedido. Se aceitar a solicitação do segurado e reconhecer as falhas, o INSS faz o pagamento dos valores atrasados diretamente na conta do beneficiário. E o pedido da revisão no INSS, ele é feito pelo telefone na Central 135 ou pela internet, no site ou aplicativo Meu INSS. Mas você precisa apontar para o INSS onde estão os erros, senão dificilmente você terá êxito na revisão. Quem faz a solicitação online consegue enviar os documentos por celular ou computador. Em muitos casos, basta você tirar uma foto legível. O trabalhador, ele deve analisar a sua carta de concessão da aposentadoria. Se você desconfia que está recebendo menos do que você deveria, você precisa fazer um pente fino na carta de concessão e na memória de cálculo da aposentadoria. Também é preciso solicitar o processo administrativo de concessão para saber o que foi considerado pelo servidor que analisou o pedido. Pode ser que tenha ficado de fora um período de trabalho em atividade especial ou com prejuízo à saúde. Então, o aposentado, ele precisa saber exatamente qual a falha e fazer o pedido certo. Senão, ele corre o risco de ter a revisão negada. Então, não é necessário advogado para fazer o pedido da revisão direto no INSS, mas, dependendo do caso, é indicado já ter um defensor para te orientar, para realizar a solicitação com mais clareza e precisão, e acompanhar também os prazos, que isso é muito importante. Então, o advogado, ele também pode ser importante na hora de fazer os cálculos do valor, que esse passo ele é essencial para saber se vale mesmo a pena você pedir a correção. Depois de fazer a solicitação de revisão, o segurado, ele precisa acompanhar o seu pedido. Por quê? Porque pode ser que o INSS abra
um chamado para cumprimento de exigência. Então, essa etapa é para que o aposentado ou pensionista ele apresente documentos que provem o direito. Em geral, ao protocolar o pedido de revisão, o cidadão já deve enviar junto os documentos que provem o erro do INSS, como cópias das carteiras de trabalho, daquelas carteiras antigas, de olerites, cópia do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ou qualquer outro que confirme o pedido. Os documentos, eles podem ser fotografados e enviados pelo aplicativo ou site Meu INSS no celular ou computador, respectivamente. Mas quem preferir pode levar as cópias da documentação nas agências, é isso mesmo, porque existem urnas para depósitos dos envelopes. Então, nesse caso, vai ser necessário agendar data e hora para deixar a papelada no local. Então, para saber se você tem direito à revisão, você deverá fazer um pente fino na carta de concessão. A carta de concessão, ela está disponível pelo site no aplicativo Meu INSS. Nela constam dados da aposentadoria, como o cálculo que foi feito e quanto tempo de contribuição foi considerado. Então, com a análise da carta, já é possível saber se algum período trabalhado ficou de fora. Depois, você vai analisar a memória de cálculo. Então, essa análise ela deve ser criteriosa, pois na memória de cálculo, que vem junto com a carta de concessão, que está a conta feita pelo INSS. Então, para quem se aposentou antes da reforma da Previdência, que passou a valer em 13 de novembro de 2019, o mais importante é conferir se os 20% menores salários foram descartados. Caso tenham sido contados, isso diminui a renda. E quem se aposentou depois da reforma deve ficar de olho na regra de transição em que foi colocado para ter a aposentadoria. Então, você peça o processo administrativo e estude. O processo administrativo, ele pode ser solicitado pelo Meu INSS e também pelo telefone 135. No entanto, antes de fazer o pedido, o segurado ele deve verificar se ele já está disponível no sistema de forma online. Então, você acessa o meu.inss.gov.br, você vai informar o CPF, a senha, você vai na opção Agendamentos, Requerimentos e na tela Meus Requerimentos, você vai clicar no ícone em formato de lupa para detalhamento. Em seguida, você vai clicar no botão Baixar Processo. Então, dessa forma, o arquivo estará disponível imediatamente, sem necessidade de realizar um pedido de cópia. Se já estiver digitalizado, o que você deve olhar, veja quais foram as informações consideradas pelo servidor ao conceder a sua aposentadoria. Após entender o erro cometido na sua renda, é preciso fazer o pedido da forma mais detalhada possível. Então, você vai detalhar tudo para o INSS. O segurado tem que apontar a falha cometida, se foi deixado algum tempo de contribuição para trás, se não houve descartes dos menores salários ou se houve alguma confusão no tipo de regra de transição a qual tem direito. Então, no Meu INSS, o próprio sistema faz perguntas sobre o que o segurado deseja corrigir. Quem quiser pode escrever uma cartinha de próprio punho com data e assinatura, detalhando o pedido. Fotografe e envie pelo Meu INSS. Antes mesmo de fazer o pedido, é preciso ter os documentos que provem o direito, como carteira de trabalho,
aquelas carteiras antigas, os olerites que possam provar os valores de horas extras, a cópia do livro de ponto e registro dos funcionários, o extrato do FGTS provando o vínculo empregatício, cópia do processo trabalhista, assinado por funcionário do fórum. Aí você vai cumprir as exigências do INSS. Se na análise do processo de revisão, o cidadão ele for chamado a cumprir exigência, ou seja, entregar uma documentação complementar, há prazo para apresentar o que se pede. E mesmo se não tiver o documento em mãos, o segurado deve, no mínimo, enviar uma carta dizendo que essa papelada está sendo providenciada, tudo mais. Então, o cumprimento de exigência ele pode ser feito diretamente no meu INSS ou pelo drive-thru, em que se entregam os documentos. Você coloca tudo em um envelope e aí você leva numa das urnas das agências do INSS. Aí você vai entrar com um pedido você pode entrar com pedido de mandado de segurança, se for o caso. Bom, se o INSS demorar muito para dar uma resposta, o segurado ele tem direito de ir à justiça pedir a revisão. Bom, mais uma forma mais eficaz de conseguir a correção da renda, né, no próprio instituto, é ir ao judiciário e pedir um mandado de segurança. Então, essa é uma ordem que o juiz dá para que o servidor ou o chefe daquele departamento analise com rapidez o processo do aposentado. Então, nesse caso, precisa de defensor, porque para você pedir um mandado de segurança, a ação ela é aberta na vara previdenciária comum, e para isso é necessário ter um advogado. Bom, a principal vantagem é conseguir, né, receber tudo sem precisar abrir o processo, né, com novos documentos sobre o mesmo caso. Bom, você vai certificar de que a revisão sai realmente no posto antes de ir na justiça. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que toda revisão ela deve ser pedida no INSS antes de buscar a justiça. No entanto, é preciso saber se o INSS reconhece no próprio posto para fazer o pedido. Se não, há autorização para ir direto ao judiciário. Então, revisão da vida toda, você tem que ir no judiciário. Algumas revisões administrativas que são possíveis: erro do cálculo, porque ao deixar de contabilizar algum período de trabalho, se contar um salário em valor menor, sem as horas extras, por exemplo, o INSS calcula a aposentadoria ou pensão em valor menor. Então, o aposentado pode pedir a revisão para incluir esses períodos após conseguir um registro em carteira, por exemplo, ou reconhecimento de horas extras, que na Justiça do Trabalho, por exemplo, ele conseguiu, ou tempo especial. Então, tudo isso você pode depois procurar, você consegue no posto. Agora, algumas revisão da vida inteira, você tem que ir para a Justiça. Então, tem que ver qual é a revisão e aonde você tem que entrar efetivamente para você não perder tempo. Bom, gente, meu tempo acabou. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.